aqui. Vamos analisar aqui dois procedimentos diferentes nessa aula, aqui na pós de Direito Notarial e Registral. Quero falar para você que a adjudicação compulsória extrajudicial é uma novidade. Então vamos trabalhar esses dois conceitos aqui na nossa pós de Direito Notarial e Registral para que não reste dúvida em relação à aplicabilidade do instituto correto. Nós temos então o procedimento extrajudicial de uso capião e temos o procedimento extrajudicial da adjudicação compulsória, tá? O procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial no registro de imóveis, ele tem aí uma diferença muito grande em relação a requisitos e principalmente é uma forma originária, o uso capião é uma forma originária e já a adjudicação compulsória é uma forma derivada, né? Então a adjudicação compulsória, tem muita gente que faz confusão, mas não é uma forma originária, é uma forma derivada. O uso capião é uma forma originária de propriedade, já a adjudicação compulsória é uma forma derivada. Surge a adjudicação compulsória, lembrando que a adjudicação compulsória sempre foi aquela ação que nós utilizamos na situação onde o vendedor se nega a transferir o imóvel. Já recebeu, o comprador tem prova disso, independente da verbação na matrícula do imóvel, do contrato de compromisso de compra e venda, o vendedor ele consegue não transferir, ele foge, se oculta, se omite, não transfere a propriedade, o ato translativo, a transmissão da propriedade para o comprador, para os compradores, para a compradora. Nesse momento surge a figura da ação de adjudicação compulsória, uma ação como se fosse uma obrigação de fazer, onde o meu objetivo é obrigar o vendedor, a vendedora, os vendedores transferirem a propriedade. Esse é o grande objetivo da adjudicação compulsória. Surge também em relação à ação, procedimento judicial, a adjudicação compulsória inversa. E a adjudicação compulsória inversa, eu vou usufruir dessa ação de forma inversa, como o próprio nome diz. Quem vai ser o autor da ação é o vendedor, ou os vendedores, e não o comprador. Então, essa ação tem esse objetivo. Eu vou obrigar o comprador a transferir. Então, estou invertendo o polo, né? O autor passa a ser réu, o réu passa a ser autor. Então, é chamada ação de adjudicação compulsória inversa. A ação de adjudicação compulsória inversa é antiga, já há muito tempo, muitos advogados e advogadas utilizam para regularizar imóveis, mas muitas vezes utilizam de forma equivocada. Utilizam tentando substituir o uso capião, a ideia que seja mais fácil, seja mais rápido, e acabam errando feio, né? Eu falo que a adjudicação compulsória ela é traiçoeira. Eu quero lembrar a você que a adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer, mas a grande diferença da adjudicação compulsória para a ação de obrigação de fazer, que a adjudicação compulsória não simplesmente vai obrigar o vendedor a transferir ou o comprador a transferir o imóvel, uma vez quitado. O grande objetivo dessa ação, de fato, é resolver o problema. Quando o vendedor perde a ação, ou seja, o comprador ganha a ação de adjudicação compulsória, mesmo que ele não faça a transferência desse imóvel, nós temos aí sim um documento que é expedido pelo Poder Judiciário, no caso da adjudicação compulsória judicial, que é a carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação ela vai ser expedida e o comprador leva no cartório e consegue transferir a propriedade para ele, em regra, não é bem assim, na prática é diferente da teoria, né? E consegue transferir a propriedade para ele, resolvendo o problema. Então, esse é um grande objetivo da adjudicação compulsória. Transferir através de uma decisão judicial. Surge na Lei 6.015/73, com a alteração e a inclusão do artigo 216b na Lei de Registros Públicos, após a consolidação da redação da Lei 14.382 de 2022, que foi promulgada em 5/1/2023, na verdade chegou agora, né? Saiu do forno, está quente ainda. Então é um procedimento de regularização de imóveis novo para todos, sensacional. É mais um procedimento. Quando nós falamos de adjudicação compulsória extrajudicial, não existe a obrigatoriedade de uma escritura pública, como acontece com o uso capião, por ser forma originária. A adjudicação compulsória extrajudicial é forma derivada. Então nós temos a possibilidade de requerer ao cartório, através de prenotação, temos que protocolar ao cartório de imóveis competente o pedido de adjudicação compulsória extrajudicial. Lembrando sempre que eu vou pedir o registro, mas eu preciso ter e cumprir algumas regras, alguns requisitos. Eu tenho que ter prova da quitação, eu tenho que ter um contrato, seja qual for, público ou
público ou instrumento particular, preciso ter algumas determinadas cláusulas nesse contrato. Ô, pigarrinha. Isso é muito importante, tá? Então, o objetivo da adjudicação compulsória extrajudicial é abordar, sim, questões práticas sobre o procedimento da adjudicação compulsória no cartório de registro de imóveis. Vou fazer direto no cartório, não existe a ajuda do tabelião. E enfatizando sobre a aplicabilidade na via administrativa, em virtude da extrajudicialização trazida pelo artigo 216b da Lei 6.015, que é a Lei dos Públicos. A primeira finalidade é alcançar, sim, a adjudicação compulsória extrajudicial, a definição de um direito à propriedade, antes apenas pela via judicial, quando era possível atingir a outorga necessária para a formalização do negócio jurídico, definido pela via administrativa, através de uma escritura pública de compra e venda. A finalidade atual é viabilizar o reconhecimento de um direito de propriedade, independente de processo judicial, quando, de fato, implementamos, independente do processo judicial, quando implementado os procedimentos. Então, importante trazer também. Podemos dizer que a adjudicação compulsória extrajudicial existe também a utilização subsidiária do Código Civil e do Código de Processo Civil. O registrador de imóveis não pode exigir menos que o juiz. Então, o registrador oficial do cartório não pode exigir menos que um juiz. O chamado paralelismo entre as vias judiciais e extrajudiciais gera aproximação das formalidades, sim, entre os procedimentos, porém, considerando que privilegiar a eleição da via da adjudicação compulsória em detrimento da via do uso capião é um dever imposto ao registrador implicitamente, conforme artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 13 do provimento 65 do CNJ. Parece-me, sim, recomendável que o registrador de imóveis possa adotar a mesma postura. Então, importante. Nessa situação, gente, o procedimento que passa a seguir será exposto também com regramentos referidos de vários diplomas legais também. Vamos lá, quero falar com você aqui do procedimento, então, da extrajudicial da adjudicação compulsória. Como que funciona a tramitação interna do registro de imóveis? É feita uma análise via requerimento por escrito, para anotação. Então, o advogado, a advogada vai fazer esse requerimento, não precisa de escritura pública, pedindo o registro via adjudicação compulsória extrajudicial. Essa análise preliminar pode dizer que é disciplinada, de fato, pelo inciso 3, parágrafo 1º do artigo 216b da Lei 6.015, a qual voltou a vigorar na promulgação que foi vetada, né? Tanto é que o início do projeto da adjudicação compulsória era ter a escritura pública, foi retirada a obrigatoriedade da escritura pública. Então, o texto original e o texto que foi devidamente aprovado, ele é bem diferente, hein? É bem diferente. O procedimento de adjudicação compulsória vai iniciar, sim, no cartório de imóveis, com o protocolo e a atuação do respectivo requerimento, que é uma petição inicial, como se fosse uma petição inicial, respeitando todos os artigos do 319, firmado pelo advogado assistente, contendo o pedido de notificação extrajudicial a ser dirigida a quem deve ser outorgada a escritura pública ou recebê-la do propriamente vendedor, assim que o faça, devidamente acompanhado de promessa de compra e venda e cessão ou cessão de direitos hereditários, tá? Lembrando que direitos hereditários, a regra é não registrar na adjudicação compulsória. É cessão de direitos, compromisso de compra e venda, promessa. Nós vamos ter um problema sério com a cessão de direitos hereditários, porque tem outra situação que nós temos que falar. Os direitos acessórios, eu tenho um regramento totalmente formalista. Então não dá para fugir. Dificilmente com a cessão de direitos você vai conseguir sucesso na adjudicação compulsória extrajudicial. Vamos lá. Como funciona isso então? Então, eu vou fazer o encaminhamento, o protocolo, a pré-anotação. Passados aí pelo menos 15 dias, sem a manifestação, depois do requerimento vem a notificação. Passado pelo menos 15 dias, sem a manifestação notificada, ficará caracterizada a prova do inadimplemento e tal ocorrência será certificada pelo registrador, a fim que o interessado possa adotar a providência prevista no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 216b, ou seja, para que se dirija ao tabelião de notas a fim de lavrar uma ata notarial. Eu posso fazer isso, né? Mas lembrando que não existe obrigatoriedade da ata notarial na adjudicação compulsória extrajudicial, tá bom? É importante frisar também que o prazo de prenotação será prorrogado até o acolhimento ou a rejeição do pedido, cabendo citação de dúvida ou inversa, tá? Então, também é importante aqui.
Ademais, para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, pode também você fazer um pedido de reconsideração. Eu costumo fazer isso antes de fazer a situação de dúvida universa, tá? Quem pode requerer a adjudicação compulsória? Então, em regra, o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários e também os seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representado por advogado. Então, a regra é a adjudicação compulsória e a adjudicação compulsória inversa também no âmbito extrajudicial, tá? No tocante à possibilidade do promitente vendedor, se vale do procedimento que será para análise, né, para hipótese de promissário comprador encontra mora para obtenção de título, ou seja, quando estiver criando algum óbice, a regular escrituração, tá bom? Cabe a adjudicação compulsória, que é a ação de obrigação de fazer turbinado, eu sempre falo isso, né? O que deverá constar no requerimento? Identificação e caracterização do imóvel com matrícula, isso tem que ter a transcrição ou inscrição, o nome e qualificação completa do promitente comprador, do promitente vendedor ou qualquer dos seus cessionários ou promissores cessionários e seus sucessores, nome, nacionalidade, profissão, CPF, RG, estado civil, regime de bens e data de casamento, qualificação completa do cônjuge também, se for o caso, domicílio e residência também. Também precisa constar no requerimento a indicação da pessoa que deverá ser notificada para a celebração da outorga, da escritura, né, que é o vendedor ou o comprador, porque eu já expliquei aqui que é possível utilizar a forma inversa. O promitente vendedor, o promitente comprador, ou qualquer dos seus funcionários também, ou promitentes cessionários ou sucessores. Também, bem como o endereço para o qual deverá ser dirigida a notificação, isso também não pode esquecer, é algo importante também. O pedido expresso de que seja deferida a adjudicação compulsória na hipótese do notificado, e também, caso não se manifeste o prazo de 15 dias úteis, contados a partir do primeiro dia, também posterior ao recebimento da notificação também, tá? Ponto importante, justificativa do óbice, né, a correta escrituração da transmissão da propriedade, de modo que a via administrativa de adjudicação compulsória não se torne causa para bular o direito civil, notarial, registral ou tributário. Então você tem que justificar o porquê, tá bom? Quais são os documentos e certidões que eu tenho que instruir esse requerimento de adjudicação compulsória? Eu tenho que ter o contrato, seja qual for. A ata notarial não é obrigatória, ok? Certidão de distribuidor civil é interessante fazer uma juntada. Procuração sempre com poderes específicos. Declaração do interessado sob pena de lei, indicando não haver processo judicial, discutindo a questão, né? Então, isso é importante. Se não discute no âmbito judicial, discute no cartório. Então, essa é a ideia, que faça num lugar só. Prova da regularidade fiscal do imóvel, ou dispensa da sua apresentação. Quero trazer um comentário também, como na escritura pública de efetivação de promessa, este pode ser dispensada. Entendo, né, por analogia, que a adjudicação compulsória extrajudicial também é possível a dispensa, mesmo porque no judicial não se exige, tá bom? Não podemos esquecer também documentos anexos, dentro desses documentos, o comprovante de pagamento do respectivo imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, o qual deverá ser apresentado salvo juízo após o deferimento do pedido. A portaria da Secretaria de Administração do Estado autorizando a transmissão e atestando o pagamento do laudêmio quando for o caso, tá? Então também. O que é importante? Nós temos uma súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça que esclarece que eu não posso deixar de fazer a adjudicação compulsória em virtude da falta de averbação ou registro. Então, independente se tem registro ou não, eu posso utilizar a adjudicação compulsória para fazer, né, a transmissão da propriedade de forma derivada, tá? Lembrando que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda. Então, um ponto importante também que eu queria tratar com você. Se não houver termo de quitação formalizado, como eu vou fazer para provar a quitação? Aí eu tenho que usar outros meios de prova, né? Outros meios de quitação. Talvez uma ata lavrada, comprovante, talvez mensagens, e aí fica a critério do cartório entender sim ou que não, né? Que faz prova, tá? Então, interessante isso também. É exigida a existência de cláusula de arrependimento na promessa, embora o artigo 216b da Lei de Registros Públicos não mencione a obrigatoriedade da existência de arrependimento de promessa, tal requisito é exigido na ação judicial de adjudicação compulsória e, portanto, deve ser requisito também para o processamento de adjudicação compulsória extrajudicial. Eu trago para você, então, que a adjudicação compulsória extrajudicial é uma forma derivada, o uso capião é a forma originária, tá? O uso capião exige a escritura pública do cartório, tabelião de notas, tem que ter, não dá para fugir, ok? Então, importante também. Vamos lá, alguns pontos, algumas dúvidas importantes aqui. Que legal, gostei das perguntas aqui, hein?
É possível a notificação do comprador ou vendedor ser efetuada diretamente no registro de títulos e documentos? Eu trago a resposta com relação à possibilidade do procurador, do requerente, comprador ou vendedor, proceder à notificação diretamente no registro de títulos e documentos. Sinalizo que, infelizmente, não foi esta a opção adotada pelo legislador, conforme se observa o inciso 2 do artigo 216b da Lei 6.015, tá? Então, não dá para antecipar. Vou fazer isso para antecipar, para ajudar o cartório. Não vai ajudar porque o cartório não vai aprovar. Então, é importante trabalhar em cima disso. Eu preciso, sim, ter a prova do inadimplemento, caracterizado pela não celebração do título e transmissão de propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial de registro de títulos e documentos. Entretanto, gente, eu trago para você que caso o procurador do requerente, vendedor ou comprador, efetue a notificação diferentemente no registro de títulos e documentos, o notificado, caso ele compareça e se disponha a celebrar um instrumento público de efetivação de compra e venda, estará solucionado o impasse e bastará a apresentação do registro à referida escritura pública. Temos que lembrar disso, é importante, porque pode resolver antes da conclusão da notificação compulsória, tá? Caso contrário, não será possível aproveitar a notificação, devendo ser efetuada a tentativa após o protocolo e mediante o encaminhamento ao oficial de registro de imóveis, o qual poderá ele mesmo efetuar a notificação ou solicitá-la, né, ao oficial de registro de títulos e documentos. Não obstante, poderá o CNJ regulamentar a matéria também, e acredito que vai acontecer, como aconteceu com o uso capião, surge o provimento 65, e nós estamos precisando sim de uma regulamentação na adjudicação compulsória para empurrar a usabilidade e a aplicabilidade dela, tá? Mais uma pergunta que eu achei muito interessante: o que ocorre se o notificado não foi encontrado e se for certificado que está em local ignorado, incerto ou inadmissível? Poderá o oficial de justiça, o oficial de registro de imóveis, o oficial de justiça é outro, poderá o oficial registrador, poderá sim autorizar a notificação por edital, publicado em jornal local, onde houver, ou de forma eletrônica, conforme prevê o provimento 21, né, de 2022, tá? Com o mesmo prazo de 15 dias úteis, contado a partir do primeiro dia posterior à data da publicação, desde que seja requerido o interessado, tá? Mais uma pergunta interessante também: o que ocorre se o notificado for encontrado e não se manifestar? Transcorrido o prazo, gente, sem manifestação na adjudicação compulsória extrajudicial, a ausência será tácita. Ou seja, a prova de transcurso do prazo sem manifestação da oposição dará através de alcance de certidão expedida pelo órgão registral incumbido da notificação, de modo a informar que não houve apresentação da oposição no prazo legal, tá bom? E caberá ainda ao adjudicante declarar sob penas da lei não ter tomado conhecimento de oposição por qualquer outro meio em direito. Mais uma pergunta que eu gostei também: como proceder na hipótese do notificado expressamente manifestar concordância com o pedido? Gente, nesse caso, caberá ao registrador conceder o prazo de 15 dias para a lavratura da escritura pública de efetivação da promessa de compra e venda, né, com a transmissão da propriedade plena do imóvel, podendo ser prorrogado o prazo mediante o pedido justificado dos interessados e suspendendo os procedimentos e sua prenotação até que a conclusão das formalidades legais e da apresentação do protocolo da referida escritura aconteça, tá? Então fica claro nesse sentido. Mais uma pergunta interessante aqui de um aluno também da nossa pós: quando a escritura pública for apresentada, deverá ser protocolada ou continuará com o mesmo protocolo? Entendo que até a regulamentação da matéria é aconselhável protocolar a escritura pública, e anexá-la também ao protocolo da adjudicação compulsória. O registro por sequência terá uma origem a duas prenotações, pois são títulos, né, autônomos que se completam dentro do processo. Alternativamente, caberá ao registrador apenas anexá-la ao protocolo já existente da adjudicação compulsória. Entendo também que a escritura pública é parte dela, integrante, a exemplo do uso capião. Acho que é um exemplo bem claro, tá? Mais uma pergunta interessante aqui: como proceder na hipótese no notificado expressamente manifestar discordância com o pedido? Gente, havendo impugnação, assim como acontece com o uso capião, que tem impugnação do uso capião extrajudicial, poderá o registrador promover conciliação entre as partes a fim de firmarem uma transação amigável para solucioná-la. Não é todo registrador que pensa em fazer isso, que gosta de fazer isso, é fato, né? Deveria fazer, mas muitos entendem que não, só vai atrapalhar o cartório, então pode acontecer, né? Teoria diferente da prática vende para nós uma teoria que muitas vezes não existe, né, gente? Então vamos bater um papo sobre isso. Se não for possível conciliar as partes dos interessados,
caberá ao registrador expedir um despacho fundamentado de encerramento do procedimento sinalizado para as partes ingressarem com o procedimento no âmbito judicial, tá bom? Então, importante. De que modo, outra pergunta que eu gostei aqui também, de que modo será materializada a adjudicação compulsória para o promitente vendedor? Eu falei aqui da adjudicação compulsória inversa, né? Então, se o vendedor se nega, se omite a transferir a propriedade, o mesmo ocorre com o comprador. Quando o comprador não transfere, enrola, cabe a adjudicação compulsória também, tá? Mais uma pergunta aqui, é possível a adjudicação compulsória extrajudicial em promessa de permuta? Vamos lá, gente, presta atenção aqui que isso é importante, tá? Embora seja muito recente e complexo o tema, entendo, salvo o menor juízo, que sim. Por quê? Porque, de forma específica, para este caso, por exceção, poderá ser requisito prévio do registro, né, de promessa de matrícula dos dois imóveis do processamento, por se tratar de um instituto novo no ordenamento jurídico, mas entendo que sim, tá? Pode ser que a gente enfrente algum problema, alguma resistência, tá bom? Vamos lá, outra pergunta importante. Em sendo possível a adjudicação compulsória extrajudicial em promessa de permuta, como proceder quanto aos imóveis pertencerem a instituições diferentes? Vamos lá. Se o contrato de promessa de permuta, por exemplo, versar sobre prometer permutar ao registrador, nesse caso, em quais circunstâncias deverá ser feita? Emendou outra pergunta aqui, o Gustavo, aluno. Gustavo que é procurador, né, Gustavo? Aluno da nossa pós, mas é procurador. Parabéns, Gustavo. Gustavo que é muito estudioso. Vamos lá. Eu percebo que nessa situação, a adjudicação compulsória ela vai gerar um efeito, né? Eu vou fazer um requerimento, ela vai gerar um efeito só registral. A resposta estaria intrinsecamente ligada ao interesse de agir. A competência para o processamento, não um procedimento, mas um processamento, será definida pelo permutante, que tomar a iniciativa de ingressar com o pedido, devendo o registrador que processar a solicitação, colher a manifestação do outro, né, registrador, o outro oficial, sobre o procedimento. Assim, após o deferimento, mediante a apresentação da guia de TBI, quitada inclusive, vamos proceder ao registro nas duas circunscrições registrais, mediante o título confeccionado pela circunscrição onde transmitou, tá bom? Então, de fato, onde de fato seguiu, né, o procedimento, o pedido, onde tramitou, tá? Então, de fato, em regra, deveria ou deve ser assim. Mais uma pergunta aqui, o que ocorre se o oficial registrador rejeitar o pedido? Rejeitado o pedido, nós falamos aqui, né? O interessado poderá requerer a sustação do procedimento de dúvida. É um direito nosso em qualquer negativa fundamentada. Mais uma pergunta aqui, há alguma peculiaridade se for imóvel rural? Vamos ficar atentos, sim. O registro de adjudicação compulsória extrajudicial de imóvel rural somente será realizado após a apresentação do certificado de cadastro do imóvel rural, o CECIR, mais recente, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, tá? Devidamente quitado, hein? Prova de quitação do imposto territorial, ITR, dos últimos 5 anos. E também para imóvel rural, a certificação do INCRA, que atesta que o poligonal, né, o objeto do memorial descritivo, não se sobrepõe a nenhuma outra constante do cadastro já referenciado e que o memorial atenda às exigências técnicas também, conforme as áreas e prazos previstos, inclusive na Lei 10.267, tá bom? Mais uma pergunta interessante, será obrigatório comprovar a regularização fiscal do promitente vendedor para adjudicar bem que tenha como proprietário tabular uma pessoa física, professor Júlio, ou jurídica? Eu trago a resposta, em virtude da derrubada do veto e, consequentemente, de voltar a vigorar o parágrafo 2º do artigo 216b da Lei de Registros Públicos, restou incorporado no nosso ordenamento jurídico norma expressa resolvendo a questão e, desse modo, não é condição para o deferimento e registro da adjudicação compulsória extrajudicial a comprovação da regularidade fiscal do comprometente comprador, tá bom? Averbação de notícia de procedimento de despacho deferitório, professor Júlio. Tá? Na verdade, à vista do apresentado na ata notarial, que não é obrigatória, ainda que falte alguns dos documentos, né, porque eu posso fazer uma ata notarial para ajudar o registro, para forçar o registro, mas não é obrigatório. O oficial registrador poderá fazer uma averbação na matrícula do imóvel, noticiando que esta é objeto do procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial em trâmite na circunscrição. Pode fazer isso por segurança jurídica, tá? Não existe um impedimento legal nesse sentido, tá bom? Legal, gente. Então, bacana, hein? Vamos lá. Agora eu quero conversar aqui com o pessoal aqui. Vamos ver. Vamos lá. Queria dar bom dia aos nossos alunos aqui, ó. Karine, bom dia. Estou com uma dúvida grande sobre
terreno do INCRA, conta comigo, estou à disposição, inclusive para mentorias também, tá bom? A Juju aqui também, boa terça. A escritura de posse pode ser registrada, preciso de cartório para fazer ata notarial? A escritura de posse pode ser um instrumento público e pode ser um instrumento particular. Não obrigatoriamente tenha que ser um instrumento público. Tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz, tá bom, Juju? Tatiana Lopes Salvador, bom dia, professor, bom dia também. Luiz, bom dia, professor, bom dia, Luiz. Tudo de bom para você? Tatiana aqui, legal. Professor Lopes Salvador, professor, estou com uma dúvida. Uma cliente já está vendendo terrenos por cessão de posse e está com ação de usucapião. Se não der certo, o que pode acontecer? Se não der certo, ela não vai regularizar o nome dela. Isso é uma confusão. As pessoas vendem posse, falam, ó, tô fazendo usucapião, viu? Regulariza no meu nome. Aí eu passo para vocês. Isso é uma confusão, isso é uma fria, uma furada. O ideal é fazer o quê? Contrato de cessão de direitos possessórios com cláusula de posse. Aí você, ou seu cliente, faz o usucapião no nome dele exclusivo. Ah, mas e o outro usucapião? Se a área... Se é parte integrante, a área só avisa lá e pede, separa através da topografia. Se a área não é área integrante, pede a existência do usucapião. Não compensa fazer o usucapião no nome dos outros com a tese no Brasil, soma de posse, né? Tá bom, doutora Tatiana? Cartão de vacina com endereço de imóvel. Aqui o doutor Luiz Felipe Farias. Serve como prova para o tempo? Serve sim, é prova, é uma boa prova. Parabéns. Aqui. Olha a Tatiana aqui. Outra dúvida, professor, o cliente não tem nenhum documento que comprove sua propriedade, somente vizinhos e testemunhas. Faz ata notarial e pede uma audiência de instrução e julgamento, né? A Valéria, bom dia também. O Rogério, que é nosso aluno da pós-graduação de Direito Registral, que é procurador. E o Denis, que é defensor público, né, Denis? Nós temos muitos cartorários acompanhando aqui a aula de hoje, hein? Muitos oficiais de cartório, alunos da pós. Nós temos pelo menos aí 15 alunos oficiais de cartório, que legal. Gente, muito obrigado. Mais uma informação, mais um bate-papo. Muito obrigado, conto com você. Parabéns, hein? Mais um evento. E eu quero agradecer o último evento que o professor fez a respeito de regularização de imóveis, onde nós atingimos aí quase 1.300 pessoas ao vivo. Muito legal, muito obrigado. Eu agradeço a você a confiança, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer também o livro Direito Imobiliário de AZ, o meu livro, continua sendo mais vendido no Brasil em direito imobiliário, tá bom? Muito legal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela confiança. Saúde, paz, amor, muito sucesso para você. Seja especialista. Quem faz tudo, não faz nada, hein?